Nós temos o destaque com Raia, Drogasil, Braskem e Vibra na abertura, com as maiores altas. Vamos olhar a Braskem. Bom, a Braskem, como saiu notícia, né, no início de maio, né, a Novo Honor, né, participação da Novo Honor, então, onde ela teve 2 dias aqui, 5 e 6, aliás, 5, uma sexta-feira, e depois, no início da semana, ainda com forte movimento, testando aqui os 29. Mas isso aqui é uma exaustão, vendo que o gap foi logo fechado. Então, aqui o histograma, né, topos mais baixos, mostrando fraqueza. Primeiro movimento está aqui ainda nos 23, aliás, 22,50, mas aqui a barra é muito grande. Então, o primeiro movimento, a primeira tentativa de reversão, ainda não acabou, que é 21. Só que aqui o sinal ainda é de alta. Porque o suporte está em 22,50, né? Como o papel ainda não confirmou, o Braskem pode voltar aqui, nos 25, né? Porque foi essa barra que confirmou esse último movimento. A abertura está em 25,40. Ela pode fazer mais um movimento até deslizar. Sinal é de alta aqui para o histograma. Semana. Ó, movimento que ainda não é confirmado. Por quê? Porque a reversão de Braskem está aqui em cima, uns 33 ainda. Aliás, 34,50. Confirmou aqui os 38,2. Deixa eu até tirar isso aqui, porque já passou demais ali. Aqui em cima, a reversão do movimento. Então, aqui vai depender muito de confirmação dos 22,50, porque Braskem ainda pode ignorar essa barra para se aproximar dessa abertura. Então, vem a caminho de 21. Inclusive, aqui numa hora, a gente pode ver, né, um vazio que ela ainda tem aqui, né, a média ligeiramente flat e o 21. Ó, olha o engolfo aí, agora na parte da tarde. Engolfo de baixa, exaustão, engolfo de baixa, pode terminar o movimento. E mês. Já tem muito tempo. No suporte aqui, 34,50 de Braskem. Braskem confirmou em novembro. É que muito papel reverteu. Então, aqui, a tendência para Braskem, né, é refazer esse movimento com essa barra de novembro, né, que confirmou, e é só aqui em 34 que ela vai reverter. Só que aqui um primeiro movimento 29, também atuação forte de dos vendedores ainda, e no mês eu não tenho confirmação dessa reversão. Portanto, vai haver mais um movimento até reverter. A reversão ainda vai acontecer. Mesmo porque ainda tem aqui a mínima da pandemia, que é 8,50. E ela reverteu aqui, nos 13,74. Então, ainda pode atuar nessa sombra. O movimento no mês, a tendência no mês ainda é baixista para Braskem. E no diário, consigo ver tendência? Não. A gente consegue ver a volatilidade, né? Se aquele determinado movimento tem força ainda ou não. Raia Drogasil. Ui, ó. Olha aqui a divergência escondida de Raia Drogasil. Ó. Estão vendo que o movimento aqui ela foi mostrando, né, o histograma foi mostrando que os vendedores estavam perdendo a força, mas aqui o preço continua. Então, essa é a divergência escondida. Por quê? Que é a continuação do movimento prévio. Ponto, né, que ela reverteu foi aqui, a zona importante 26,50. Então, como houve o rompimento, volta para cá. Provavelmente, ó. Pelo menos aqui nos 5 minutos, a gente tem um micropivô sendo formado. Por quê? Olha a indecisão na abertura, apesar de que confirmou 28. Então, tem a barra grande, vai voltar para cá. Primeiro movimento. Olha a semana, forte e alta ainda para Raia Drogasil. Pivô de alta aqui no início de março. E mês.
26,50 até então era a máxima aqui, né, no movimento de 2021. Então, está renovando aí com folga, ao mês, com forte alta. Porque ela aqui, ó, acabou formando, nesse movimento aqui, entre outubro e março desse ano, uma bandeirinha de alta. Aí vamos projetar aqui. Ela deu gatilho aqui, os 20, confirmou, né? Ó, R$ 30 agora o próximo alvo aí de Raia Drogasil. É claro, né? Ela já está com uma barra, um momento muito grande, ó. Tendência é voltar aqui, que foi a zona importante. Daqui nos 5 minutos, pelo menos, o micro pivô vai se formando. Depender aqui da faixa 50, claro, né? Para confirmar. Vibra. Olha, a Vibra aqui confirmando os 16, confirmou na sexta-feira. Então, a gente tem a média ligeiramente flat. Provavelmente vai voltar para cá. Vibra abriu com gap de fuga, mas fechou. Então, aqui vai atuando, é mais uma atuação aqui próximo aos 17,50 para testar o número inteiro. Fazer um zigue-zague aqui. Diário, movimento de alta. Semana ainda não confirmou. Confirmação dela está aqui em cima, porque foi essa barra de novembro, primeira semana que confirmou o fractal. Foi aqui, né, com um gap de fuga fechou. Então, vem a caminho dessa abertura. A gente tem aqui 18,50 ainda. A gente também tem média flat. Média flat indica que o ativo ainda vai voltar a testar aquele nível, mas aqui ainda não confirmou reversão, tá? Ó, formou divergência aqui também, sinalizou divergência. E mês. Já tem um tempo que eu não olho o Vibra. Bom, a gente tinha aqui a barra de abril de 2020, né? Abertura aqui em 12,40. Aqui, né, é o ponto que ela vai voltar. E zona importante também para reverter. Tá? Aqui onde tem a média, a gente tem a média de 200. Tem muita briga aqui nesse nível. A gente pode ver de movimento interior. Então, aqui a gente tem um grande engolfo. E aqui, olha, a divergência também no mês. Mas, né, para confirmar, as médias têm que cruzar. Elas só vão cruzar quando Vibra voltar a superar esse nível. Aqui, ó, claramente a divergência, tá vendo aqui? Então, vamos olhar aí, né, para o imobiliário, Alço 3, que também tem uma possibilidade no mês, que eu já mostrei há algum tempo. Aqui também, olha, uma divergência escondida. Estão vendo aqui que ela ia flutuando aqui numa pequena cunha e o preço e o oscilador começou a reverter aqui, né, baixar aqui os topos mais baixos. E ó, confirmou os 19,50. Só que aqui chegou no nível de número inteiro, 21, porque a zona que a Sul 3 estava brigando há muito tempo era 18. Ela aqui abriu com gap hoje, olha. Fechou. 21, próximo fecho de ontem, né? Aqui já começa a sinalizar uma divergência. Ó, a estratégia da média, está longe da média. Qual foi o ponto de reversão dela? 19,50. Vai voltar para cá. Semana. Ó, semana ainda tem movimento de alta, porque foi essa barra de 7 de novembro, com 18,76 na primeira semana, deu origem a esse movimento. Fundo duplo, confirmou os 18, confirmou início de maio. E agora vamos olhar o mês, ó, média flat, 25, sinal de alta na semana. Mas ela já está muito esticada aqui, principalmente aqui em 19,50. E o mês? O que que eu quero mostrar aqui no mês? Tá vendo que o mês, né, já tem aqui, a gente já tem pressão de compra
desde o ano passado, né? No final do ano passado, uns R$ 15. Mas aqui ainda não estava sinalizando grande coisa, o histograma estava tudo embolado. Então, aqui a gente tem a possibilidade de uma pequena cunha descendente, né? A gente vê divergência aqui. Mas onde, né, que alço 3 vai confirmar aqui essa divergência? Aqui em R$ 23 ainda, que é para ampliar movimento. Aqui, ao longo de 2020, a alço formou uma cunha ascendente. Agora aqui a gente tem uma descendente, que é para reverter. E é justamente para cá, né, naqueles 25, tem aqui a média que vai voltar, que é a faixa de 25,50. Por quê? Para refazer esse movimento. Estão vendo aqui, olha, essa barra de agosto de 2021 que confirmou aqui os 26. Então, vai voltar para a abertura dela, R$ 26,26. Esse movimento para refazer. Então, aqui tem o movimento. Ainda aqui em 19,50 para alço 3. Vamos ver BB Seguridade. Bom, BB Seguridade, ó, o histograma, né? As médias se cruzaram aqui, começaram a se cruzar aqui. Aliás, se cruzou aqui, né, no dia 28 de abril, na faixa de 34,50. Então, o que que a gente tinha aqui para BB Seguridade? Já fez o movimento. Ainda não terminou, né? Porque o movimento de BB Seguridade termina aqui embaixo em 28,50. Vou colocar aqui. 28,50. Então, a gente tinha aqui um topo duplo para BB Seguridade, né, a caminho de 31, por conta dessa barra grande de 6 de janeiro. Ela ainda continua brigando aqui nesse movimento. E ela despencou desde a apresentação dos resultados. Então, o que a gente vê aqui ainda é forte pressão de venda. Como ela está acumulando esse número inteiro, nas análises, o que é que eu mostrei? Por simetria, ela poderia voltar para cá, em 32, que foi o ponto aqui do vértice, né, que ela confirmou o topo duplo, 32,50. Aliás, é a faixa dos 32, isso mesmo, 32. Então, por simetria, se a gente olhar para trás, a gente vê o início, final de dezembro e início de janeiro, que ela pode ainda buscar mais uma vez esses 32 até terminar. Que ela deu o gatilho aqui em novembro, mas em dezembro ainda voltou nesse 28,50 até confirmar. Então, é para cá que ela termina. Pelo que eu estou vendo aqui, apesar da briga, né, tá aqui tem uma briga, tem gap ainda, né, da sexta-feira, que não fechou, e vai acumulando um triângulo. Então, aqui ainda grande indecisão. Bom, se confirmar, vem a 28,50, né? Compradores e vendedores aqui num cabo de guerra. Ó, 9,54, né? Da última semana. Agora, né, como a gente tem uma barra grande, essa semana provavelmente vai continuar nesse cabo de guerra, porque após uma barra muito grande, um movimento muito intenso, a gente tem um candle de menor amplitude, isso é normal. Mas vai terminar é aqui embaixo, 28,50. Que também, né, semana, ainda não confirmou movimento. Apesar de que o histograma está aqui, as médias ainda estão aqui para cima. Pode haver uma recuperação. E o mês, né? Além disso, 28,50, também é aqui o movimento de 2020, ó, janeiro e fevereiro. Máximo de 2020 está em 29,41. Justamente a abertura de dezembro do ano passado. Então, voltar para cá. O problema aqui para viver seguridade, né, porque o mês o sinal é de alta, o problema está aqui embaixo ainda, né? Se perdeu os 26, porque eu tenho essa barra grande aqui de outubro do ano passado. Então, até aqui a gente tem muito suporte. É a partir daqui que a coisa esquenta. Então, aqui, né, ainda está
de lado, vai flutuando nesse triângulo, né? Vai depender muito de 31. Ou supera para reverter e buscar recuperação, ou vai continuar a terminar aqui embaixo. Vamos olhar 3R Petróleo. Lá é Petro, vamos olhar 3R Petróleo, que ontem também mostrei, fiz entrada aqui no papel. E 3R Petróleo, né? O primeiro movimento foi aqui, fundo duplo. E foi esse movimento aqui do dia 19, da sexta-feira, né? Que ela teve uma forte alta durante a tarde. Um forte movimento aqui, quando saiu notícia, né? Umas licenças que ela conseguiu, estavam pendentes aí no IBAMA, né? As licenças. E aí deu esse movimento aqui na faixa de 35,50, mas muito vendedor atuando aqui ainda. Mesmo porque ela acabou de voltar na abertura dessa barra, 1º de março. Ela deu o gatilho aqui, confirmou aqui. Então aqui, né, ela fez um fundo duplo e voltou. Mas o problema, né? Então ontem eu mostrei aqui uma entrada, né? Porque o movimento, o retorno dela era 31. A gente ainda tem média flat aqui na faixa de R$30,50. Voltar a 31 por conta, né? Aqui de sombra, né? Barra grande. E o problema aqui tá aqui embaixo. Se perdeu os 29. Então, estão vendo aqui, olha, que ela vai flutuando também, mas vai afunilando aqui nesse intervalo. E o OBV já vai sinalizando divergência. O OBV, o histograma. Então, tudo indica que ela vai fazer maior movimento aqui. Agora, se perder os 29, ela volta aqui para a mínima por enquanto, né? Que é a faixa aqui dos R$26. Ela refaz todo esse movimento. Outra vez. Porque a 3R Petróleo, né, só vai reverter lá para cima ainda. Só vai reverter aqui em cima. Semana. As médias estão se cruzando, mas olha aqui. Ainda não definiu nada. O histograma, movimento bem pequeno. Por quê? Eu tenho aqui um engolfo. Eu tenho indecisão ainda, nesses 35. E eu tenho barra grande e sombra aqui para baixo ainda, nos 26. Pode haver maior movimento. Mesmo porque, aqui, ó, no mensal nem aparece nada. Mesmo porque eu ainda tenho essa barra grande aqui, né, de dezembro, logo após a estreia, a abertura, está em 23,68. Então, a 3R Petróleo ainda pode testar os 24 até reverter. Mesmo porque já tinha dado aí notícia que foi aqui, né, do escândalo aí, que o conselho, né, anunciou um follow-on no domingo, mas já no mês anterior, ao longo de março, estava aqui se enchendo de put, né? É isso aí. Melhor dar mais dinheiro tradear, né, do que explorar campo maduro. E são os queridinhos aí do setor, né, 3R Petróleo, Prio, porque justamente por isso, essa característica de explorar os campos maduros, né, de grandes petroleiras como Petrobras, por exemplo, então o custo da produção se torna fica mais barato, né, o menor custo. As Junior Oils, né, como eles chamam, são empresas de menor porte. 3R Petróleo, vamos olhar bancos, né, como Itaú. Bom, o Itaú ainda trabalha aqui nesse canal. A gente vê aqui. Outra coisa importante, né, que é assim, principalmente para day trade. Se você não atua na primeira hora e meia, não consegue atuar, né, mais. Porque é ali, naquele horário, onde você tem um melhor movimento. É muito difícil, depois desse horário, né, você ter grande movimentação. Geralmente, o ativo fica de lado, fica mascando ali.
vai para cima, quando vai para baixo, um verdadeiro triturador de carne, né? Então, aqui está um long leg doji na abertura, na faixa de 26,50, também fecho de ontem, e não confirmou. Por enquanto, está próximo aqui aos 26, né? A gente tem muita sombra, inclusive de ontem, aqui um falso pin bar. E Itaú ainda tem um movimento aqui para refazer, ó, que é justamente voltar ainda nesse número inteiro por conta dessa barra aqui no dia 8 de maio. Histograma, o que está mostrando? Houve um cruzamento aqui em cima, né? Aqui nesse movimento, só que a gente ainda não tem sinal de reversão. O sinal de reversão está aqui para baixo ainda. Na semana também não confirma o movimento, por quê? Porque ela precisa confirmar aqui, né, a faixa dos 27,50, que é essa linha mediana desse canal que Itaú vem trabalhando desde 2020, gente. Está aqui, ó. E sempre que vai nas extremidades, ela até fura essa extremidade, né, é a nova máxima, mas não rompe. Não rompeu ainda, tanto para cima quanto para baixo. Porque a gente tem suporte importante aqui em 23,50, inclusive tem média flat próxima aqui, para Itaú. Mas Itaú só vai confirmar esse canal aqui embaixo, o rompimento. Então, aqui, para o movimento continuar, precisa confirmar aqui os 27, né? Para voltar nessa barra grande de novembro, primeira semana, que deu origem a esse movimento. Abriu com gap, fechou. Então, a abertura dela está em 29. Vai refazer aqui o movimento. Do contrário, né, que a gente tem retorno aqui em 25, se perder esses 25, 23,50. E o mês? O mês também não tem grande orientação. Aqui a gente vê pelas sombras muita indecisão, né, um cabo de guerra autêntico. E o movimento que vai se mostrando aqui, tanto positivo quanto negativo, não tem grande relevância. Então, o Itaú está de lado, né, praticamente nesse intervalo, 27, né, e a faixa dos 23,50. Mas é aqui, para maior movimento, é aqui que confirma o canal. Ou vai superar aqui os R$ 30. Aí sim, para poder duplicar esse canal. Mas essa aqui é a probabilidade. Vamos olhar alguma de varejo, né? Lojas Renner. Vamos olhar lojas Renner. Lojas Renner tem aqui de cara, né, uma barra grande da última semana, da quarta-feira, 17 de maio aqui, a barra grande, abertura nos R$ 17. Então, ó, olha aqui uma hora, engolfando. É claro que a gente tem aqui um número inteiro no primeiro movimento, ela ainda vai voltar a atuar nessas sombras, né? Próxima aqui é 19,50 até confirmar. Ainda vai fazer mais uma recuperação aqui. Caminho para lojas Renner é 17. Aqui, sinal de alta. Semana ainda não confirmou, porque lojas Renner tem aqui tem o início de 2022 e o longo do ano, ao longo do ano aqui, até junho, fazendo suporte aqui nos 22. Então, é aqui que ela vai reverter só. Porque até aqui, né, aliás, até a faixa aqui de 21, eu tenho muita resistência ainda. O caminho para ela é voltar para cá, porque a gente tem muita sombra, né, também aqui do início do ano. Ela deu uma acumulada, uma pequena cunha ascendente aqui, olha, e despencou. Zona importante 16,50, que ela superou na semana do dia 15, e vem a caminho de 21. Reversão de movimento está aqui em cima ainda. A gente tem média flat 32. E o mês, né? O mês a gente tem um engolfo, mas olha o histograma. Nada. Não confirma o movimento. O histograma só vai confirmar aqui em cima.
Então, aqui, ela tem um retorno em 21, por enquanto. E esse 16,50 vai segurando, porque eu também tenho a média flat aqui. Agora, né? O que a gente vê aqui por simetria é que o movimento de recuperação dela pode ficar nesses R$ 20. Porque olha o movimento de agosto, setembro, outubro de 2016. É bem pequeno. As máximas estão aqui em 18,50. Então, se não houver maior movimento, próximo suporte aqui de lojas Renner é R$ 12. Foi o ponto de reversão dela em março de 2016, inclusive com gap, que não fechou. Vamos olhar Arezo. Eu também mostrei na última semana. Olha Arezo, né? Arezo tem movimento aqui, ah, aliás, aqui, ó, 66. Arezo tem aqui, né, vai trabalhando num fundo duplo. Então, Arezo, né, tem uma zona de gap, que é da semana do dia 10, aliás, do dia 10 de março, tem o gap. Então, Arezo ainda tem movimento até essa abertura. Aqui, abertura 74, 74. Ela vem a caminho dessa abertura porque a barra é grande. Ainda não completou aqui, terminou o movimento. E a gente tem média flat aqui em 81. Sinal de alta, né? Quando ela voltou aqui a superar os 66. Semana, né? A gente vê aqui o fundo duplo. Aqui ainda não confirma a reversão. Portanto, a tendência é ela voltar a testar esse nível, esse número inteiro, até terminar esse movimento. E provavelmente ela vai fechar o gap. E o mês. O mês também me dá sinal de alta. Na semana não confirma ainda. O mês me dá sinal de alta, apesar do histograma aqui embaixo. Porque ela está mesmo numa zona perigosa. Aqui o início de 2021, depois ela voltou no início do ano passado, e agora, né, também atuando aqui como mínima histórica, aliás, mínima do ano, é 58,10. Então, tudo se concentra aqui nos R$ 60. Tudo se concentra aqui. Se ela perder esses R$ 60, né, a gente tem um movimento aqui bom para ela refazer. Aí ela vem a caminho aqui, né, da faixa dos 50 ainda. Ela ainda tem isso aqui, com essa pequena pausa que ela deu aqui em setembro. Então, ainda tem aqui os 50, né, para voltar para cá. Porque os R$ 60, a gente tem aqui essa máxima de 2019. 60 não, 66. Então, a gente vê muito comprador aqui ainda. Você vê que está brigando aqui, barra grande, né, de março, que a abertura é 74,60. Ela, por enquanto, foi a 73,25, tem um movimento aqui para terminar, mas aqui ainda não confirmou. Vai confirmar se ela perdeu os 60. Aqui eu tenho um engolfo, né, e muita indecisão ainda, que é um falso pin-bar. Então, aqui na semana, olha, ainda não tem grande movimento, porque a gente tem média flat aqui, né, na faixa de 81. Então, ela vem a caminho de fechar esse gap também. E Arezzo, assim como Sabesp e assim como JBS, como eu costumo falar, são papéis nervosos, né? Porque quando esses papéis revertem, ninguém segura, né? Eles fazem um movimento e é bem rápido. Entra pressão compradora ou pressão vendedora rapidamente. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Por isso, né, ao fazer uma leitura de um gráfico, você tem que ter ali, você tem que se preocupar mais com as zonas de suporte e resistência, que é onde realmente vai te dar um ponto de entrada, um ponto de saída. Vamos olhar Prio.
Bom, Prio só reverte aqui em 38. Prio, apesar de ter continuado, tem aqui um movimento fraco, né? Um histograma, por enquanto. Porque Prio, né? Voltou aqui a confirmar os 32,50, que foi a semana aqui do início de maio. Ainda tinha essa barra grande aqui nos 36,50. Já renovou o máximo, 37. Faixa aqui de 37,50 por enquanto, né? Porque foi essa barra que confirmou esse número inteiro, 27 de fevereiro. Abertura 37,60. Ela só reverte em 38 ainda. E aqui, olha, na semana, né? A gente vê que está pronto para cruzar. Então, o que a gente tem aqui é um micropivô, que é justamente para voltar nesse número inteiro. Micropivô de alta aqui. Por que micro? Porque o movimento é pequeno. É aqui que reverte, e aí a gente tem outra barra grande aqui de 13 de fevereiro. Vamos olhar o mês. Mês, sinal de alta, também. Né? Agora vai depender muito de 38. Aqui também embolado, ainda não tem grande orientação aqui das médias. Agora, o problema de PRI é 28. Esse gap aqui de outubro. Foi onde ela confirmou, né? Abriu com gap, não fechou. E aí, 28, a gente tem próximo suporte aqui nos R$ 24, né? Foi essa barra que reverteu em agosto, então vem a caminho dos 24. Se perder aqui, essa zona de gap. É aqui que está o problema para PRI. Mês também, sinal de alta aqui para o papel. Vamos olhar a Ipera também, que eu mostrei. Bom, Ipera tem aqui a possibilidade de um ombro, cabeça a ombro, com a neckline aqui em 39. Ipera até confirmou. E como, né, sempre que a gente tem um rompimento de uma figura, rompeu aqui, houve um movimento, mas entrou já a pressão de venda aqui em 40, então a tendência é voltar a testar aquela zona de decisão, nesse caso 39. Bom, já se aproximou aqui, né? Quanto 39,20. Aqui a gente vê que, apesar do histograma aqui, movimento positivo, ainda não confirmou as médias. Então, a gente tem movimento ainda até essa barra aqui do final de março. Então, vem a caminho de 41. Semana, estão vendo que não há confirmação de maior movimento ainda para a Ipera. As médias ainda vão começar a se cruzar. O problema aqui de Ipera é se voltar a perder aqui os 37. Vendo que ainda tem muita sombra exposta aqui, um movimento ainda para terminar, né? Que é a faixa aqui dos 33. Então, ó, fundos mais altos, entrou essa pressão de compra aqui nos 35,50, mas ainda não indica reversão. Termina o movimento em 41. Porque Ipera formou também um pivô de baixa aqui nesse movimento de 3 de fevereiro. E o vértice desse pivô está justamente aqui nesses 41, nesse número inteiro. Vendo aqui o movimento de 2 de dezembro. Fez a recuperação, pivô, confirmou. Então, vai voltar para cá em 41. Agora, para reverter, né, a Ipera tem que voltar a superar os 42,50. Aqui para cima ainda, mais um pouco aqui para cima, né? Que ele não confirma. O mês, o movimento é de alta. Aqui houve um cruzamento, né, que é esse movimento aqui de 1º de fevereiro, que houve aqui um falso pimbar no início do ano, engolfou em fevereiro. Só que a gente tem aqui a zona de 39. Mesmo assim, né, o problema de Pera está aqui embaixo ainda, né, que é justamente aqui a faixa dos 32. Até os R$ 33 que eu mostrei anteriormente, a gente tem suporte, porque ainda tem longa sombra aqui.
E aqui ainda não me dá sinal, né, de maior movimento, só aqui embaixo, em 32 ainda. Não estão vendo que a barra é grande? A abertura está em 43, 42,50 que o movimento ganha força. Se a gente tem sorte de achar algum papel, né, com mulher INAT 3, contra aí uma divergência, né? Ó, também tem uma divergência aqui. Olha aqui, ó. Histograma já com topos mais baixos. A gente vê aqui também que o preço continua subindo. Histograma já apontando aqui para baixo. Aqui numa hora também a gente vê divergência sendo delineada. Divergência de baixa. No momento que o movimento é um gap de exaustão. Reversão aqui dos 14. E qual foi o ponto aqui de confirmação de ENAT 3? R$ 12. Então, vai voltar a se aproximar ainda desse número inteiro. Estão vendo aqui que ela vem se afunilando nesse intervalo? E o histograma vai caindo. Porque as médias ali ainda não se cruzaram. Semana ainda não tem reversão do movimento. ENAT chegou nessa barra grande aqui da semana do dia 27. ENAT só vai reverter aqui para cima ainda. E no mês, né? A magia, a decisão acontece aqui em cima, na faixa 16,50, que foi essa barra de setembro que deu origem a esse fractal. Então, o ENAT, né, tem um suporte aqui na faixa dos R$ 10 por enquanto, foi o movimento de 2021 também. Agora, né, em 9,50 é que é o problema, que aí pode voltar na mínima aqui na longa sombra, né, da pandemia. Mínima essa aqui, na faixa de 4,82. Começar a trabalhar a sombra aqui, né? A faixa aqui dos R$ 7. Esse movimento aqui para refazer. Depende muito dos 9,50. No mês, ENAT 3 ainda não confirmou. Já deu um cruze aqui em cima, né? Que é justamente o movimento aqui de julho, um falso pin bar. Engolfou, mas só confirmou aqui. Só confirmou aqui, em setembro, aliás. Justamente aqui a faixa dos 18. Então, aqui, uma divergência. E aí, vai se aproximar dos 12. Aqui o movimento para a ENAT. Reversão só em 16,50. Apesar de que a gente tem histograma aqui, mas as médias estão aqui para baixo ainda. E quando elas estão aqui embaixo ainda, é que o movimento ainda não indica, a gente tem uma atuação ali dos compradores, a força contrária, mas não indica ainda a reversão. Isso tudo você vai, né, pegar com a prática, não adianta. Pode ter mentoria, pode ter o que for. Se você não praticar, não vai conseguir. Pode pegar o método X, o método Y, mas enquanto você não trabalhar o método X ou o método Y, né, e colocar ali a sua personalidade, né, porque na prática você vai achar alguma coisa diferente que vai se encaixar no teu pensamento, com as tuas emoções, né, com a tua mentalidade, e aí sim é que você vai ter sucesso. Não adianta querer copiar 100%, que você vai se frustrar.